Meu coração exulta de alegria, porque em mais um lugar da face da terra, o Senhor está me levando a testemunhar o poder e a glória dEle. Eu fui criada dentro de uma família desestruturada, que o meu pai batia fisicamente na minha mãe, inclusive. Com 7 anos de idade, eu cheguei ao ponto de rezar para Deus matar o meu pai. Ajoelhada dentro de um quarto, eu dizia assim: Deus, se você tem poder, mata ele. Mata ele, Deus. Minha avó me levantou do chão, me chacoalhou e disse: menina, ele é o meu único filho. E Deus escuta a oração de uma criança. Não peça isso para Deus. Ele é cheio de defeitos, mas é o meu filho. Eu cresci dentro dessa família com a minha mãe dizendo assim: estuda, trabalha e nunca dependa de homem. Quantas mulheres escutou isso na vida? A maioria que está aqui. Isso é uma voz do demônio. Olha para essa mulher que está ao teu lado e fala: não escute a voz de Satanás. É o demônio, no projeto dele, para destruir a família. Ele tem que destruir nós mulheres. Ele tem que destruir o nosso amor, e no desejo de querer ter uma família santa. Aí nós começamos a achar que o homem é um estorvo, que ele incomoda. E eu fui criada para isso. Eu não quero um homem igual ao meu pai, eu não quero um homem na minha vida. Eu vou estudar e eu vou ser advogada, porque o meu pai disse: essa menina nunca aceita um não como resposta. Ela precisa ser advogada, ela não vai perder nenhuma causa. Ela não fecha a boca. Ela sempre tem algo para dizer a mais. Então ela precisa ser advogada. E eu fui, meu pai me levou para a cidade e nós morávamos no sítio para estudar. No dia que eu conheci o meu esposo, eu estava treinei no sábado à tarde toda vôlei. Eu jogava vôlei e fui para a piscina para nadar, pegar mais força nos braços. Quando eu vi o meu esposo, eu estava dentro da água, ainda bem, porque eu perdi as minhas pernas. Olha para quem está do lado e fala: já perdeu tuas perninhas também? Olha para quem está ao teu lado e fala: já se apaixonou? A paixão cega. A gente olha para a pessoa, o mais lindo do mundo. Você olha e fala: meu Deus. Eu olhei e falei: que alemão mais lindo, Jesus. Quero ele. A minha mãe dizia assim: se você se valorizar, o dia que você olhar para um homem, ele não vai aguentar. Ele vai querer você. Daí você vai poder escolher. Mas se valorize. Eu saí daquele clube aquele dia, cheguei na minha casa e falei: mãe, encontrei meu esposo, vou me casar. A minha mãe olhou e falou: oh, a advogada que nunca casaria, agora vai casar. Eu falei: mãe, o alemão mais lindo do mundo eu vi hoje. Ela me olhou e falou: sério? Vai se casar então? E quem disse que ele te quer? Eu falei: como? Como, dona Catarina? A senhora não disse que se eu me valorizasse, eu podia escolher, e que ele não suportaria não ficar comigo? Ela olhou e falou: ah, então tá, né? Você se valorizou? Sim, mãe. Então tá bom. 1 ano e 6 meses. 6 meses após essa conversa, eu comecei a namorar com o alemão bonito. 1 ano e 6 meses depois, dia 26 de março de 1988, eu estava entrando na igreja Nossa Senhora do Sagrado Coração para me casar com o Valmor Gerber, meu esposo. Dia 26 de março desse ano, nós completamos 35 anos de matrimônio. Para a glória de Deus. Temos 6 filhos. 6 filhos e 5 netos. Nasceu a primeira neta mulher, Helena. Gente, eu não sei porquê, mas eu acho que aquela menininha puxou a avó. Pensa, uma menina linda. Mais linda. Muito linda. Olha para quem está do teu lado e fala: os netos mais lindos do mundo são os meus. Quem é vó aqui? Quem é vó? Fala: os netos mais lindos do mundo são os meus. É uma graça, é uma bênção de Deus. Mas meu querido, minha querida, você sabe por que hoje nós vivemos essa graça? Você não veio a passeio sobre a face da terra. Você tem uma missão a cumprir. Se você recebeu um sacramento do matrimônio, você tem uma missão sobre a face da terra. Deus te deu uma família para ser protegida, guardada e zelada por você. Como é que eu faço isso, Neide? Na força da oração. Eu casei com meu esposo na certeza de que ele nunca me trairia.
Eu tinha uma certeza na minha vida. Quando eu cheguei na porta da igreja, meu pai parou na porta da igreja. Meu pai era um homem bravo, todo mundo respeitava ele, ele vivia armado. Ele foi inspetor, ele vivia armado. Sempre, então, quando falava assim, essas são as filhas do seu Chico. O nome do meu pai era Francisco. Todo mundo falava assim, nossa, você é filha do seu Chico? E ia indo para trás assim. Meu pai era um homem bravo, violento. Ele era respeitado por isso. Não pelas atitudes dele, mas por ser um homem extremamente violento. Então ninguém mexia com a nossa família. Isso era uma graça que ele tinha, ele cuidava da família dele. Na porta da igreja ele virou para mim, olhou e disse, Fia, tu tem certeza que tu quer casar com esse alemão? Falei, tenho pai, quero. Eu arrumadinha de noiva lá, claro pai. Ele olhou e falou, Fia, esse alemão não te merece. Falei, pai, por favor. Ele falou, se tu não quiser casar, tu pode dizer, não quero. Eu vou lá dentro e falo, acabou o casório, ela não te quer. Eu falei, pai, eu quero. Ele falou, tu vai sofrer. Falei, pai, eu quero casar. Ele falou, tá bom, vamos embora então. Agarra aí no braço. Eu peguei no braço dele, entrei na igreja, casei. 3 meses de casada, eu descobri o primeiro adultério do meu esposo. Meu esposo me traía com uma mulher casada, na frente do trabalho dele, quando nós estávamos noivos. Só isso dava nulidade no nosso casamento. Mas não existe nulidade no meu casamento. Meu casamento não é nulo. Eu casei querendo, desejando, com toda a força da minha alma, amando aquele homem, sem conhecimento da sã doutrina, zero, sem uma intimidade com Jesus, sem ter experimentado Jesus de verdade, muito inteligente, com facilidade para matemática. Eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil. Eu e o meu esposo, no dia que eu descobri, eu quebrei a casa inteira, joguei todos os pratos, copos, tudo na cabeça dele. Às 3 horas da manhã, ele conseguiu estourar a porta do banheiro onde eu estava trancada dentro. Ele me abraçou lá e falava assim, nós não estávamos casados ainda. Eu sou homem. E eu descobri que a maneira com que o meu pai criou os meus irmãos, machista. O machismo é uma praga de Satanás. O feminismo é uma praga de Satanás, tanto quanto o machismo. Meu pai criava meus irmãos e dizia assim, se uma mulher olhar para você, ela quer dar para você. Desse jeito. Ele dizia, se ela olhou, é porque ela quer alguma coisa com você. Tu seja homem. Tu seja homem. Ser homem era você transar com qualquer uma. Eu não sei como é aqui em Minas, mas no sul, homem que é homem não rejeita a mulher, não importa quem seja e que prostituta seja. Então, meu pai criou os meus irmãos assim, e eu descobri que o meu sogro não criou meu esposo de outra forma. Na conversa do meu esposo, na maneira dele se colocar, ele estava dizendo, o que você queria que eu fizesse? Naquela noite nós nos perdoamos, e eu na minha ignorância, eu achava que uma decisão humana é o suficiente para uma pessoa mudar. Olha para quem está ao teu lado e fala, não é. Quantas vezes você já tomou uma decisão, não faço mais, e você volta a fazer as coisas? Quantas vezes você disse assim, não minto mais, e voltou a mentir? Quantas vezes você falou, não gasto mais, está aqui o cartão de crédito? Olha para quem está ao teu lado e fala, ai, ai, ai. Voltou a gastar meia hora depois. Uma decisão humana, sem o poder de Deus, sem a força da palavra de Deus, ela se esvai. Agora, quando uma decisão, ela vem confirmada no poder da palavra de Deus, e a força do Espírito Santo vem sobre nós, em tudo nós somos mais que vencedores. Em tudo, Deus dá a graça com o poder de Deus. É na força da oração. Olha para quem está ao teu lado e fala, não durma agora. Presta atenção. 1º ano de casada, eu achava que o meu esposo nunca mais ia me trair. 1º ano de casada, outro adultério. Uma amiga que estudou comigo no passado. Eu e o meu esposo, que nós queríamos filhos. Qual era o desejo do meu coração?
Abre as tuas duas mãos lá no alto. Fala comigo, 10. A minha mãe teve 7. Eu falava, mãe, você teve 7 filhos, eu quero 10. Eu queria 10 filhos. E eu não engravidava. Segundo ano. Você acha que eu falei para o meu esposo? Eu sei que você transou de pé na lavanderia com a minha amiga? Não, eu não falei. Eu guardei dentro do meu coração. E a Neide começou a viver de aparência. Comecei a rejeitar meu esposo, a desprezá-lo, a minimizar tudo que ele fazia. E comecei a entrar numa vida de aparência. Nós começamos a trabalhar, eu saí do banco, meu sogro tinha uma construtora, fui trabalhar na construtora com eles, meu esposo trabalhava na construtora, já tinha saído do trabalho dele, nós havíamos mudado de cidade. E nós fomos morar em Foz do Iguaçu. E eu descobri outro adultério. E eu me fechei ainda mais. Até o dia em que, uns 3 anos, 4 anos de casada, eu virei para o meu esposo e falei, você acha que eu sou burra? Não, eu não sou, eu sou inteligente. Você transou com fulana, com outra. Falei, eu sei tudo de você. Eu sei quem é você. Eu sei o que você está fazendo. Meu esposo chorava e dizia, eu não quero trair você, eu te amo. Eu aceitava, mas dentro do meu coração eu o rejeitava. A dor da traição, a dor de ser trocada por outra mulher, junto com o sentimento de inferioridade. Eu não gero, eu não tenho filhos, eu não gero filhos. Meu querido, minha querida, isso foi passando 1 ano, 2, e eu comecei a ir para médico. Vai num médico, faz tratamento, vai no outro, faz tratamento. Eu cheguei num ápice de revolta com Deus. Eu falava assim, por que eu vou ir? Deus dá filho para todo mundo e para mim Ele não dá. Se Ele me fez falhada, Ele fez porque Ele quis. Então, se Deus não quer me dar filho, eu também não quero Ele. Tá bom? Eu não preciso de Deus. Eu trabalho, eu estudo, eu fazia meditação transcendental, o poder do pensamento positivo. E não buscava Deus. Você acha que no meio de toda essa dor, desse sentimento de inferioridade, que tem gente que tem sentimento de inferioridade e ele se esconde. Ele vai lá no cantinho, senta lá. E quando as pessoas falam, não, eu estou aqui, está tudo bem. Ele reage dessa forma. E tem pessoas que dentro do sentimento de inferioridade, ela coloca um salto 15, 300 gramas de maquiagem na cara, e ela chega nos lugares falando, oi, tudo bem? Ela não quer que ninguém veja. Essa era eu. A do salto 15. Era eu. Eu não queria que ninguém visse. E quando alguém falava assim, vocês não têm filhos? Eu dizia, cedo demais. Só que eu ia tomar banho quando eu menstruava e socava a minha barriga até o meu braço ficar roxo aqui. Saía do banheiro, maquiava e estava tudo bem. A figueira amaldiçoada. Apresento a vocês a ex-figueira amaldiçoada. A ex-figueira, a Neide, que vivia de aparência. Ia nas festas com deputados, com prefeitos, com marido, sorriso e por dentro morrendo. Você acha que a misericórdia de Deus, ela se cansa de buscar nos alcançar? Não. Deus está sempre buscando meios de chegar ao teu coração, de te alcançar aonde você estiver, mesmo que você esteja lá naquele cantinho mais profundo, com a camisinha vermelha, lá no fundo da camisetinha, escondidinho, paradinho, ouvindo. A misericórdia de Deus nesta hora está te alcançando. A misericórdia de Deus nesta hora, como um raio, está entrando no teu coração. Você sabe como que a misericórdia de Deus me alcançou? O meu esposo tinha uma prima que morava em Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso. E que ela era madrinha de uma criança que foi deixada na casa dela com 3 meses. Ela registrou essa criança no nome da mãe biológica e criou esse menino até 7 anos de idade. Com 7 anos de idade ela veio para o Paraná e trouxe ele para deixar num orfanato. Deus trouxe no meu portão o meu filho Paulo. Paulo chegou na minha casa, quando falavam do Paulo eu imaginava... Gordinho, matutinho, matogrossense, chegou na minha casa. Um menino com idade de 7, tamanho de 5, loiro, albino com tupete na testa. Deus trouxe o meu primeiro filho. Eu olhei nos olhos do Paulo. E aquele menino parado no meu portão, eu reconheci a mesma dor da minha. Ninguém me quer.
Eu tenho uma falha. Eu não vim completo. E quando eu olhei nos olhos do Paulo, ele disse: oi, você sabia que eu sei até cantar? Ele queria mostrar qualidades. Porque a minha cunhada que trouxe ele, ela disse: se você for bonzinho, a Neide e o Mano não têm filhos, eles podem ficar com você. Ele estava querendo mostrar qualidades. Aquele menino entrou na nossa casa, sentou no colo do meu esposo e cantou uma canção mundana, de uma dupla sertaneja, que anos depois alguém me disse: o nome dessa música é Temporal de Amor. Tem pessoas que Deus tem que entrar com temporal de amor na vida deles, porque só chegar o amor não é o suficiente. Tem que ser um temporal de amor. Era eu. Paulo cantou: chuva no telhado, vento no portão, e eu aqui nessa solidão. Era eu. O tempo que passava, e eu numa solidão profunda, numa dor profunda na minha alma. Naquele dia, eu virei para o meu esposo e disse: eu vou adotar esse menino. No dia seguinte, no final da tarde, eu estava na casa da tia. E eu encontrei a cena mais triste da minha vida. Quando eu cheguei lá, por volta de 5:30 da tarde, o Paulo estava sentado numa cadeira de frente para a escadaria. Segundo piso de um prédio que tinha uma loja na parte de baixo. Casa da tia. Eu cheguei naquela casa. Quando eu subi o último degrau, eu olhei e vi o Paulo sentado. Uma mochilinha verde nas costas, um tênis no chão do lado. Ele levantou e deu 2 passos e se jogou em mim. O coração dele batia tão forte, mas tão forte. Eu abracei ele no ar, assim, quase caí de costa. E o coração dele batia tu. Eu não sabia se era o meu ou se era o dele. Aí ele disse: vamos embora, tia mãe, que eu já estou pronto. A tia começou a chorar e falou: ele brigou com a Ivete, a prima do meu esposo, e ela disse: ainda bem que a Neide vem te buscar e eu vou me livrar de você, sua praga. E a tia disse: ele não respondeu ela. Ontem de noite, hoje de manhã, a tia começou a chorar. Ela disse: às 7 horas da manhã ele estava sentado nessa cadeira. Eu não sabia se você vinha ou não, mas eu rezei o dia inteiro para você vir, porque ele não comeu nada. Ele passou o dia inteiro sem comer, esperando você chegar. Você tem ideia do que é isso na vida de uma criança de 7 anos? A minha mãe biológica não me quer, mas a minha madrinha também não me quer. Eu sou um estorvo na vida das pessoas. Estava o Paulo chorando, agarrado no meu pescoço, dizendo assim: me leva, por favor. Você tem ideia do que é isso? Eu tive um pai violento, mas era um pai violento que dizia assim: ninguém mexe com você, eu te cuido, filha. Eu tinha uma mãe que trabalhava absurdamente, mas que antes de nós dormir, ela ia lá e falava: dorme, dorme, a mãe te ama. Você tem ideia do que é isso na vida de uma criança? Eu saí daquela casa, sem pensar como que eu ia fazer o processo de adoção. Eu levei o Paulo embora. E eu não voltei para Foz do Iguaçu, eu mandei buscar a minha mudança, eu voltei a morar em Capanema, aonde eu nasci, porque eu queria que todo mundo visse que Deus tinha me dado um filho. Eu antes pensava que a igreja era uma mendiga que precisava da minha esmola. Quando Paulo veio para a minha vida, eu me tornei igreja viva. Eu fui na igreja e disse: eu quero devolver o dízimo. Eu quero devolver, porque antes eu ia lá e falava: quanto que é o valor que tem que dar? Fazia um cheque de 100 vezes o valor e falava: eu não quero que ninguém me incomode esse ano. Como se eu estivesse dando uma esmola. O Paulo chegou porque eu tinha que ser uma mãe como a minha mãe foi na minha vida. E a nossa vida se transformou. Foi quando uma mulher da Renovação Carismática Católica, chamada Neiva Gilioli, começou a me chamar para ir para o grupo de oração. Com a graça de Deus, eu fui uma noite nesse grupo de oração. Você sabe por quê? Porque de tanto essa dona Neiva, eu com saltão 15, toda arrumada, num supermercado comprando leite orgânico para o meu filho, ela me olhava e dizia: filha, Deus tem um propósito na sua vida. Eu falava: que velha chata, que criatura insuportável. Cheguei e falei: mãe, tem uma velhinha chata que só fica me chamando para ir num tal de grupo de oração. A mãe falou: quem que é ela? Eu falei: a dona Neiva Gilioli. A minha mãe ergueu o dedo para mim e falou: menina, dona Neiva é uma mulher de Deus. Eu olhei para a mãe e falei: nossa, que coisa linda ser chamada mulher de Deus. A mãe olhou para mim, ficou me olhando, e eu disse: eu também quero ser chamada uma mulher de Deus.
A mãe olhou para mim e disse: você está longe, mais longe, muito longe de ser chamada uma mulher de Deus. Eu falei: mãe, mas eu quero. Daí ela falou: vai lá nesse grupo aí, vê como que é. Eu fui. Naquela noite, no olhar da dona Neiva, eu fui batizada no Espírito Santo de Deus. Eu experimentei o amor de Deus e a minha vida se transformou. Se você for um homem, uma mulher de Deus, não falar de Deus, falar é fácil. Ser de Deus, ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus. Quando você olhar para o teu filho, ele vai saber, ele vai ser batizado no Espírito de Deus. Quando você olhar no olho da tua filha, ela vai ser batizada no Espírito de Deus. Quando você olhar para o teu esposo alcoolizado, ele vai ser batizado no Espírito de Deus e vai ter a vida dele transformada. Mas você precisa querer ser de Deus. Você precisa querer ser o amor de Deus sobre a face da terra. Eu desejei com todas as minhas forças, e eu me decidi que a minha casa serviria ao Senhor. 2 anos depois daquele dia, eu fiz a minha primeira experiência de oração. E eu voltei para minha casa, e eu tirei 6 sacos de lixo, de 100 litros, e levei para frente da minha casa. De tudo que é podridão que você imaginar. Livros, roupas, estatuetas, tudo que você imaginar. Eu caminhava dentro da minha casa e falava: Senhor, será que isso te desagrada? E eu ia colocando dentro do saco de lixo. Se eu tinha dúvida, eu colocava: vestido, ao nome da praga, tomara que caia. O capeta é exibido. Você acha que não? O demônio, ele é exibicionista. Você acha que o demônio faz as coisas para ficar escondida? Não. Ele leva você a cometer adultério e depois ele conta para todo mundo. Para todo mundo saber que você é escravo dele. Que você é escravo dele. Ele quer mostrar. Ele quer que todos saibam. Meu querido, minha querida, foi isso que aconteceu. Eu queimei tudo e fui na casa de 4. Eu tenho uma graça muito grande. O número de mulheres que o meu esposo me traiu passa dos dedos das mãos e dos pés junto. Olha para quem está ao teu lado e fala: mais de 20. Só que eu tenho uma graça, ele nunca me traiu uma única vez com uma mulher estranha. Só me traiu com as comadres e as amigas e as vizinhas. Olha para quem está ao teu lado e fala: cuidado com quem você coloca dentro da tua casa. Meu esposo, eu descobri contra quem eu estava lutando. Eu estava lutando contra Satanás. Eu estava lutando contra as forças espirituais do mal. E eu queria que o meu esposo fosse para o grupo de oração. No primeiro retiro eu decidi: a minha casa será uma casa de oração. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Como Josué, eu batia no meu peito e dizia: Senhor, quanto a mim, eu e a minha casa te serviremos. A minha casa será uma casa de oração. A minha casa será uma casa de resgate de famílias. Quando eu pensava que ele ia ir comigo, ele chegou do trabalho, eu fui fazer uma massagem nele. Ele puxou a minha mão aqui, me colocou sentada do lado dele e falou: eu sei que eu já fiz você sofrer muito, mas hoje você vai sofrer como você nunca imaginou. Ele me olhou nos olhos e disse: tem uma mulher grávida de mim. Eu levantei dali, parei lá no sacrário. Cheguei lá e dizia: você disse, Jesus, que o meu nome estava gravado na palma da tua mão, que você permutava reinos por mim. Você deu o sonho da minha vida na barriga de outra mulher. E eu chorava diante do sacrário. Você disse que você me amava. Que amor é esse, Jesus? E eu chorei diante daquele sacrário, toda a dor. Eu não via aonde estava a vitória de Deus na minha vida, mas eu sabia que ela existia. Falei: eu não sei o que fazer, então você me conduza. Eu fui para minha casa, me escondi entre o roupeiro da empregada e a parede. Perto da meia-noite, meu filho Paulo acendeu a luz e falou: ela não está aqui, pai. E começou a chorar. Quando ele começou a chorar, eu levantei e falei: meu filho, eu estou aqui. Sentei na cama e falei: filho, se a mãe separar do pai, a mãe vai continuar sempre sendo tua mãe e o pai sempre teu pai. E o Paulo disse: não! O grito, acho que todos os vizinhos ouviram. E ele disse: mãe, eu tenho família. Deus me deu uma família agora.
Pai e mãe até cachorro tem. Olha para quem está ao teu lado e fala: pai e mãe até cachorro tem. Olha para quem está ao teu lado e fala: os teus filhos têm direito de ter uma família. Meu irmão, minha irmã, meu esposo estava escorado, batendo a cabeça na parede assim. Ele disse: o que eu tenho que eu te amo? Por que eu te traio? Eu falei: você tem um demônio. Eu já tinha estudado. Eu não era mais essa ignorante. Eu sabia que dentro do demônio do adultério tem 2 tipos de demônio: o que caça e o que é caçado. Meu esposo nunca foi num bar, nunca foi num baile, nunca foi numa balada, nunca saiu de casa sozinho. Meu esposo, ele tinha dentro dele um demônio que atrai, que é caçado. A mulher chega, não resiste, está lá, e ela vai se entregando, ela vai seduzindo, mesmo que ela não queira. E tem aquele que caça, sai nos lugares e fala assim: nossa, vou pegar aquela lá hoje, vou pegar aquele lá hoje, e vai até trair. Está sob a ação de um demônio. Eu já sabia. E eu olhei para ele e disse, e ele falou assim: e como que ele sai? Falei: com a verdade. O demônio não resiste à verdade. Ele pegou o tapete da sala, ele jogou com mesa e tudo, e falou: Marlene, Rosane, e foi dando o nome de todas as mulheres que ele tinha me traído. Eu comecei a contar e falei: não tenho mais dedo. Foi. Os meses foram passando, meu esposo emagreceu, perdeu 10 quilos, porque toda a cidade começou a falar: sabe os bonitos lá, os Gerber? Ele engravidou uma moça. Agora eu quero ver a poderosa como que vai ficar. Agora eu quero ver ela ir para o grupo de oração. E eu entrava aqui, saía aqui. Nem tchum. A mulher ligava todo dia praticamente para a nossa casa. Ela queria uma casa. Ela dizia: vocês têm dinheiro, me dão uma casa. Eu estou com um fio teu no bucho. Eu quero uma casa. E o meu esposo falava: eu saí 3 vezes com você, e eu não vou te dar uma casa. A vergonha, o demônio te leva a pecar e depois te joga na cara. Meu esposo emagreceu, entrou num processo que hoje eu poderia dizer que até era uma depressão, de tristeza. 6 de dezembro desse ano, nós estávamos habilitados nas comarcas para a adoção do Paulo, que estava saindo. O processo correu e o Paulo ia receber o nosso nome. Ligaram para a nossa casa, nasceu uma menina no hospital, Natália. Deus trouxe minha segunda filha. Natália foi abandonada pela mãe biológica com 3 horas de vida. Como a Natália estava tendo paradas cardíacas, o juiz mandou chamar uma família que tivesse condição financeira de manter a Natália numa UTI neonatal, sem esperar pelo SUS, porque ela não tinha condições de esperar. Chamaram nós. Nós internamos a Natália numa cidade maior, vizinha da nossa, e começou a nossa luta. 2º dia de internamento, diagnóstico. Natália tinha hidroencefalia, o mais alto grau de hidroencefalia. Para quem não sabe, hidroencefalia é água no cérebro, lugar do cérebro tem água. Natália não tinha o aparelho deglutitor. Dias que se seguiram, eu na UTI o tempo todo, a médica quis fazer um exame, e ela disse: Neide, eu vou te dar a Natália no colo, mas os aparelhos vão apitar, porque o oxigênio ficava 2 caninhos aqui no narizinho dela. Sem aquele oxigênio, ela não respirava, ela começava a perder respiração, e ela desmaiava. Aí a médica não entubava, mas também não tirava o oxigênio dali. Aí ela disse: quando eu te der, os aparelhos vão apitar. Você segura, fica tranquila, põe o oxigênio móvel e nós vamos fazer o exame. Quando ela me deu a Natália no colo, a Natália fez, respirou. Quando ela pegou, os aparelhos faziam pi, 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 pi. Quando ela me deu, a Natália respirava, sem ajuda de oxigênio. Ela pegou a Natália de volta, pi, pi, pi. Ela me devolveu a Natália. Natália respirava no meu colo e no colo do meu esposo, sem ajuda de oxigênio. No colo das enfermeiras, no colo dos médicos, precisava oxigênio. A UTI inteira dizia: é o amor dos pais. É o amor dos pais. Passou uma semana, comecei a dar leite para a Natália. A enfermeira falou: ela vai afogar e vai morrer. Eu dei a mamadeira, a Natália deglutiu.
A médica chegou e falou: se tratando desse pai e dessa mãe, não vou falar mais nada. Eu tenho uma marca aqui nesse braço, branca, que era uma ferida, porque eu deixava o meu braço em cima da incubadora com a mão no peito dela. Como o braço ficava mexendo, fez uma ferida, saiu o couro aqui, ó. Fez uma ferida no meu braço. Dia 22 de dezembro, foi o primeiro dia que eu saí da UTI e fui para minha casa. Perto da meia-noite, ligaram do hospital para nós voltar urgente, que a Natália não estava bem. Eu nunca imaginei que ela tivesse morrido. Para mim, ela estava viva. E eu entrei naquele hospital correndo. O carro parou na frente do hospital e eu saí correndo, meu esposo atrás de mim. E eu fui correndo. Quando eu cheguei na porta da UTI, o enfermeiro disse: não entra. E eu fui pelo lado e entrei. Quando eu empurrei a porta, eu dei de cara com o corpo da Natália em cima de uma bancada de granito, morta. Eu fui reto no corpo dela e eu dizia: você ressuscitou a filha de Jairo, Jesus. Eu me ajoelhei no chão, com a Natália nos braços, e eu dizia assim: Jesus, diga, Talita cumi. Talita cumi para a Natália, Jesus. E ela vai ressuscitar. E eu olhava para ela e dizia: Natália, Talita cumi, Natália. Talita cumi, Natália. E ela não voltava. E eu chacoalhava ela e dizia: Natália, Talita cumi. E ela não voltava. E eu comecei a gritar dentro da UTI: Jesus, Lázaro estava podre e você ressuscitou ele. O que é para você ressuscitar, Natália? Meu esposo baixou, tirou ela de mim, entregou para o enfermeiro e eu saí correndo. Eu fui no fundo do hospital e chorava. Meu esposo chegou lá e disse: eu nunca pedi para a Natália ficar boa. Eu pedi para a Natália ser feliz. Agora a Natália está feliz. Não tem mais dor. É nisso que nós cremos. A vida eterna não tem dor. Não tem mais sofrimento. E eu olhei o quanto eu era egoísta. Eu era a mulher de Deus já. Mas Ele queria ela feliz. E eu queria ela comigo. Ele queria a vontade de Deus. E eu queria a minha vontade. Eu voltei para minha casa. Eu desmontei o quarto. Estava todo montado para receber ela. Nós estávamos montando uma UTI em casa. Passamos o Natal. Dia 10 de janeiro, o juiz, que era amigo nosso, ele pediu em todas as comarcas que se nascesse uma criança, era para dar para nós, porque nós tínhamos sofrido muito com o processo da Natália. Dia 10 de janeiro, numa comarca vizinha da nossa, nasceu um menino, filho de uma mulher adúltera, que traiu o esposo com o vizinho, alcoólatra, que por 3 vezes tentou abortá-lo e não conseguiu, e ele veio ao mundo. Ela deu ele em adoção. Deus trouxe o meu 3º filho. Valmor Gerber Júnior veio para a nossa casa. 4,80 kg e encheu a nossa casa de alegria. O sonho de toda mãe. Dormia o dia todo e chorava a noite inteira. Sem parar. A casa se alegrou. Neide, mas e a mulher? A mulher continuava grávida. Foi tudo dentro da gravidez da moça que estava grávida do meu marido. Dia 7 de março, eu recebi uma ligação. Meu esposo tomando banho, um domingo à noite. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, a moça entrou para ter o bebê. Nasceu no dia 8 de março de 1999. Gustavo Gerber, filho do meu esposo, com outra mulher. Fui eu no hospital. Entrei no quarto, ela olhou para mim e disse: eu não vou te dar o meu filho. Eu não sou cadela para dar o meu filho. E quem é seca é você, não eu. O demônio, ele vai onde mais dói em nós. Mas não são as nossas ações que demonstram quem nós somos. É as nossas reações. Eu olhei para ela e falei: eu não quero teu filho. Eu quero o melhor para ele. Eu quero que ele saiba que ele tem um pai, que esse pai tem outros 2 filhos e que ele sempre vai ser bem-vindo na nossa casa. Ele sempre vai ser bem-vindo. Ela disse: me falaram que você era uma mulher diferente mesmo. Eu falei: não, eu sou uma mulher que experimentou Jesus. Vamos no grupo de oração, Rosemary? Ela falou: não, eu estou com muita dor, eu quero que você vá embora. Saí do quarto, estava o médico e o diretor do hospital do lado de fora. De certo, eles pensaram: se elas se pegar no pau lá dentro, a gente separa. Estava eu. O médico disse: ela não tem dilatação, precisa cesárea.
Eu falei, faça o que tiver que fazer. Saí, entrei no carro, chorei. Olha para quem está do teu lado e fala, mulher chora, mas chora. Eu chorei absurdamente dentro daquele carro. Entrei no escritório da empresa, quando eu entrei, a secretária disse, dona Neide, ligaram do Hospital Nossa Senhora de Lourdes, o neném nasceu, um menino, 3,650 kg. Parto normal, na maca, indo para a sala de cirurgia. 46 dias após o nascimento do Gustavo, eu fui chamada no conselho tutelar. Quando eu cheguei lá, Rosemary estava virada para a parede, com o neném no colo, ela desvirou, veio caminhando ao meu encontro e disse, você disse que queria o melhor para ele? Toma, melhor para ele é ficar com você. Ela me entregou o Gustavo na mão. Eu olhei para ele, ele era a criança mais feia que eu já vi na minha vida. Feio, 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 muito feio. Ele tinha casca na cabeça, ele era muito feio. Muito feio. Quando eu olhei para ele, eu disse, eu não quero. Está aqui o teu filho, nós vamos te dar a casa. Nós compramos a casa, ela falou, não quero. Ela disse, a minha casa é o inferno. A minha mãe toma 3 tarja preta. E ela puxou a roupa assim e disse, isso aqui é uma paulada que a minha mãe me deu. Ela tinha um roxo no braço. Eu vou embora. Se você não ficar com ele, eu vou abandonar ele na casa da minha mãe e eu vou embora. No dia seguinte, perto das 1h da tarde, meu esposo voltou do fórum, da onde ele pegou a guarda do nosso filho Gustavo. E eu entrei pela primeira vez com meu filho Gustavo na minha casa. Entrei no quarto, escutei o barulho de um carro, meu esposo na ponta do pé olhou e disse, meu Deus, a dona Catarina, minha mãe estava chegando. Minha mãe entrou pela porta da cozinha, meu esposo saiu correndo pela porta da sala. Sumiu. Minha mãe entrou, dona Amélia disse, eu estava ligando para a senhora, ela precisa devolver o fio da outra. Ela pegou o fio da outra, dona Catarina. Minha mãe disse, cala a boca, dona Amélia. Ela entrou no quarto, eu estava abrindo o neném. Quando eu comecei a abrir a roupa do neném, a minha mãe pegou no meu braço. E ela disse, me olha. Eu olhei para ela, ela disse, hoje você provou que é minha filha. Hoje você é digna de ser chamada de mulher. Porque Jesus chamou. E a minha mãe olhou nos meus olhos e disse, me dá o meu neto que eu vou dar banho nele. Ela chamou o filho adulterino do meu esposo, de meu neto. Meu esposo estava na porta e começou a chorar. E ele disse, dona Catarina, me perdoa. E a minha mãe olhou para ele e disse, se você está chorando de alegria que Deus te deu um filho, eu aceito as tuas lágrimas. Um homem só pode chorar de alegria quando Deus dá um filho para ele. Naquela tarde, eu e a minha mãe levamos ele no médico. Ele estava com 2,650 kg. 47 dias depois ele tinha emagrecido 1 quilo e o médico disse, mais 2 dias ele entrava em óbito. Falta de comida. Naquela noite eu orei a Deus e falei, Senhor, se eu não amar o Gustavo como eu amo o Júnior e o Paulo, eu não acredito que tu existe. Eu dormi, o Júnior dormiu pela primeira vez. Obrigada, filha. Pela primeira vez, o Juninho dormiu a noite toda. 6 horas da manhã, eu acordei, levei um susto, fui reto no Gustavo, parecia que ele tinha morrido. E eu mexi no peitinho dele, ele tirou a mãozinha de dentro da coberta e fez, espreguiçou. Quando ele espreguiçou, era como se o meu peito abrisse e o meu coração batia fora de mim. Eu peguei o neném e eu olhava para ele e eu comecei a chorar, porque ele era lindo, 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 mais lindo que eu já vi na minha vida. E eu falei, meu Deus, eu estou ficando louca. Ontem era feio, feio, feio e hoje é lindo. O que eu tenho? O que aconteceu comigo? O meu esposo falou, por que você está chorando? Você está triste? Eu falei, não, olha que lindo que ele é. Eu virei o neném para ele, ele olhou e falou, lindo? É, lindo então. E foi embora. Foi fazer mamadeira. Quando o Paulo veio para nós, o Paulo dizia assim, mãe, eu te amo o mundo inteiro e mais um pouco. Um dia no grupo de oração, o Ricardo, que pregava com Ironi, disse assim, Deus te ama infinitamente, quer você queira, quer você não queira, Deus não deixa de te amar. Você pode ser o mais errado, Deus não deixa de te amar. O Paulo saiu fora do grupo de oração, olhou e falou assim, mãe, se Deus me ama infinitamente, eu te amo infinito mais um pouco. Depois daquele dia, ele só falava isso.
Mãe, eu te amo infinito e mais um pouco. As crianças foram crescendo e viam o Paulo falar. Teve um dia que o Paulo foi jogar futebol e ele parou e falou: mãe, estou indo jogar bola. Falei: vai com Deus. E ele: mãe, beijo. Falei: beijo. Eu tratando o Gustavo e o Juninho na cadeirinha. O Paulo falou: mãe, te amo infinito e mais um pouco. O Gustavo bateu na cadeira assim, 2 vezes. Mama, ama você 2 infinitos. Se o Paulo amava o infinito mais um pouco, ele amava 2. Quando eles tinham 3 para 4 anos de idade, meu irmão e a minha cunhada sofreram um acidente de carro. Minha cunhada morreu dentro da ambulância comigo, indo para o hospital. Quando a Vera, minha cunhada, teve a Vitória, eu cheguei no hospital e falei: nossa, que menina linda. Ela fez assim. Qual o nome? Ela fez Vitória e tampou o rosto. Quando ela tampou, era o nome que eu tinha escolhido para colocar na minha filha, o nome da minha avó. E daí ela disse: eu roubei o teu nome. Eu falei: não tem problema. Melhor que ela tenha o nome da avó, uma bisneta tem. Eu nem sei se eu vou ter filha. Ela olhou para mim e disse: eu vou te dar ela é tua. Batiza ela. No dia que a Vera foi enterrada, a mãe dela veio com a Vitória pega na mão e disse: tá aqui. Me alcançou a Vitória assim. A Vera disse antes de morrer que se acontecesse alguma coisa com ela, a Vitória era tua. Que não era para ninguém pedir a Vitória, que ela já tinha te dado a Vitória. Deus trouxe minha 5ª filha. Vitória veio para minha vida com 5 anos. Hoje, Paulo tem 36 anos, casado com a Juliana. Paulo é administrador, a Juliana é dentista. Me deram 3 netos. Mateus, João e José. 3 homens. Vitória me deu 2 netos, Heitor Francisco e a Helena, que nasceu agora, casada com o Mateus, meu genro. Gustavo está no 4º ano de medicina. Vitória também está cursando medicina e o esposo dela também. Juninho tem uma disfuncionalidade cerebral por causa do álcool na gravidez. Ele não produz serotonina. E ele não concentra, ele não consegue. Essa disfuncionalidade não permite que ele consiga ler. Ele lê uma palavra e o cérebro dá o comando que terminou. Aí ele não consegue ler uma frase inteira. Mas é o homem mais amoroso e extraordinário que eu já vi. Quando a Vitória foi casar, apareceu com 23 anos de idade a Elizabeth, filha da vizinha de Foz do Iguaçu. Filha do meu esposo. Na semana do casamento da Vitória, Elizabeth apareceu, a cara da minha sogra. A mãe escondeu ela de nós durante 23 anos. Ela descobriu quem era o pai e foi procurar. Desde o 1º mês, Elizabeth me chama de mãe. Quando eu estava em Portugal, eu recebi a mensagem mais linda que uma mãe pode receber na vida. A Beth me mandou uma mensagem dizendo assim: mãe, se eu pudesse escolher o ventre para me gerar, com certeza seria o teu. Mas Deus não quis. E Ele me deu você de mãe da mesma forma. Hoje, você é o meu exemplo. Hoje eu posso dizer para você que Deus atendeu as tuas orações. E eu estou pronta, mesmo diante de todos os traumas. Elizabeth foi violentada com 8 anos de idade por um dos namorados da mãe. Ela disse: hoje eu estou pronta para dizer que eu quero um José e eu quero uma família. Essa foi a maior graça que eu já recebi. Eu tenho certeza que um dia eu vou ver Elizabeth entrar com o pai pelo corredor de uma igreja para viver essa graça. Por que eu estou dando esse testemunho? Para dizer para você que se você não perdoar de verdade, colocar um ponto final no passado e abrir o teu coração para o que Deus tem para você, e Ele tem para você, para a tua família. Você e a tua família são sal da terra e luz do mundo. Você é chamado com a tua família testemunhar o amor, o poder do nosso Deus. O amor cura tudo, tudo. Hoje eu tenho mais de 3.000 filhos espirituais. Hoje, a missão divino amor, que vive por amor, com amor e no amor, é dentro da minha casa.
Dentro da minha casa, nós moramos numa chácara, onde nós temos encontros, como aqui na Gospel, lá no estado do Paraná. E o poder de Deus e a glória de Deus se manifesta lá. Eu já vi milagres, eu já vi coxo caminhar, eu já vi cego enxergar. Eu já vi pessoas, 12 anos divorciada do esposo, 12 anos, e dizer, o amor cura tudo. Hoje, eu tenho mais de 3.000 milagres catalogados, de doenças terminais, de famílias, um esposo 5 anos vivendo com uma jovem mais nova que a filha mais velha do casal. Aquela mulher saiu do retiro e falou para mim, o que eu faço agora? E eu falei, perdoa, com amor, pelo teu esposo, e ele vai ser liberto. Ela foi para casa, não querendo mais vingança, não odiando mais, com amor. Jesus liberta ele. Ele é um bom homem, ele é o pai das minhas filhas. Quando ela deu 2 passos naquele retiro, ela virou e falou, o que eu faço? Eu falei, coloca o teu marido de volta para dentro de casa. No sábado à tarde, o homem apareceu na casa dela. Olhou para ela. E ela disse, o que você quer aqui? Ele falou, eu preciso entrar. Ela disse que ela escutava a minha voz dizendo, põe teu marido para dentro de casa. Ele entrou. E ele disse para ela, durante 5 anos, eu fiz sexo, tomando remédio, tomando veneno azulzinho, que vocês sabem qual é, para poder aguentar uma menina de 20 e poucos anos. Eu nunca pensei em você. Eu nunca imaginei que você pudesse estar sofrendo. Domingo de tarde, às 4 horas da tarde, eu estava deitado no sofá e eu sentia o teu perfume de quando nós namorava. E o teu perfume não saía do meu nariz. E você não saiu da minha cabeça, eu não dormi. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e hoje eu estou aqui para dizer para você que eu te amo. Que você é a única mulher que eu amei. Depois de 5 anos, o poder do mal foi destruído. Não há impossível para Deus. Você pode retardar, não perdoando, vivendo de aparência. Eu conheço um monte de gente que diz, eu não tenho ninguém para perdoar. Está tudo bem na minha vida. Eu não tenho ninguém. Mentira. Todos nós temos pessoas para perdoar. Gente que nos roubaram, que nos lesaram, que nos enganaram. Hoje é o dia da verdade. Deus quer você livre. Deus quer ir lá na raiz do teu problema e dar a graça, e dar o milagre, e dar a libertação, e dar a restauração.